O fato é que é irrelevante. Que diferença faz quem é o Chico Mendes nesse momento? Fala, seus mal diagramados! Tô aqui hoje sem o Helder, tá trabalhando, cuidando dos filhos, da família. Tava aqui de bobeira, lembrei dessa fala do ministro Ricardo Salles no Roda Viva. Eu não conheço o Chico Mendes, eu tenho um certo cuidado em falar sobre coisas que eu não conheço. E te explico por que o título é Ricardo Salles está certo a falar mal do Chico Mendes. Porque se ele falasse bem, aí a gente teria que se preocupar. Para quem não sabe, o Ricardo Salles foi alçado a ministro do Meio Ambiente quando esse ministério nem existia mais. Teve uma pressão da sociedade, o ministério continuou e o Ricardo Salles, que é da bancada da Bala e já foi secretário de Estado aqui em São Paulo, foi levado a ser ministro do Meio Ambiente. A gente tem que imaginar sempre o que esses caras falam, a gente tem que fazer o contrário. É muito bom isso, a gente tem uma régua de medida do que é certo e do que é errado, pelo menos no que a gente imagina e pensa como sociedade. Se o Ricardo Salles não sabe quem é Chico Mendes, ele deveria ler o livro do Zuenir Ventura, Chico Mendes, Crime e Castigo. Foi a primeira coisa que eu fiz quando essa polêmica surgiu, com essa entrevista dele no Roda Viva, falando um monte de pataquada, quando no final ele falou, livro, eu tô lendo uns livros aí sobre meio ambiente, mas uma coisa mais técnica. Para quem não sabe, o Zuenir Ventura, em 1989, um ano depois do Chico Mendes ser morto, foi para Chapuri, no Acre, para tentar entender e investigar como aconteceu a morte desse líder ambientalista. Chico Mendes morreu em 88, tudo porque ele era um cara que defendia os seringueiros, principalmente, era líder do sindicato, e começou a mexer com gente grande, fazendeiros, foi para os Estados Unidos, foi reconhecido pela ONU, ganhou matéria no New York Times. Reconhecido pela ONU, uma liderança mas a ONU reconhece um monte pela de coisa ONU. errada também. Não quer dizer nada? A ONU reconhece, a ONU às vezes tem pautas que a gente... Tava mexendo com gente grande. E quando você mexe com gente grande no Brasil, você sabe que pode acontecer alguma coisa ruim. A Marina Silva, que é filha de seringueiros, ela tuitou dizendo pro ministro que é um absurdo um cara que tá à frente dessa pasta não conhecer o Chico Mendes, desdenhar dos feitos dele e criticar ainda, dizendo que eu vi coisas boas, eu vi coisas ruins sobre o Chico Mendes. Escuto histórias de todo lado. Do lado dos ambientalistas, mais ligados à esquerda, um enaltecimento do Chico Mendes. As pessoas que são do agro, que são da região, dizem, olha, o Chico Mendes não era isso que é contado. Chico Mendes, o que dizem ao senhor sobre, o que o pessoal do agro diz para o senhor sobre Chico Mendes? O Chico Mendes usava os seringueiros para se beneficiar, fazia uma manipulação da opinião ali da turma. O fato E ele retuitou a Marina colocando um link onde a filha e a mulher do Chico Mendes tinham sido condenadas à improbidade administrativa no sindicato dos seringueiros. É engraçado porque o senhor ministro também foi julgado e é culpado de improbidade administrativa aqui no governo de São Paulo, quando falseou um mapa, aumentou aí o tamanho de uma propriedade, de um lugar. Então o ministro sabe muito bem sobre esse assunto. Uma das coisas que me assusta nesse governo, mas não me causa espanto, é essa tentativa de destruir as pessoas colocando selos nela, falando, você é esquerdista, comunista, marxista, então não vale para nada. Do lado dos ambientalistas, mais ligados à esquerda, um enaltecimento do Chico Mendes. Eles tentam minimizar o que a história conta, tentar destruir, muitas vezes, a história de uma pessoa, a história de um cara como Chico Mendes, que lutou pela população ribeirinha, pela população seringueira. Chico Mendes lutava pela exploração controlada da Amazônia e a proteção da floresta. E a gente tem aí um ministro que está ligado aos fazendeiros, aos ruralistas. Vamos devastar mesmo, né? Ninguém precisa de nada. Aliás, esse governo não acredita nem no aquecimento global, né? Bom, fala aí pra mim, pra você, que tá passando esse calor em São Paulo, se o aquecimento global realmente não existe. Mas é isso, tudo que esse governo falar, você presta atenção e faz o contrário. É Ricardo Salles, é Damares, é Onyx, são os filhos do Bolsonaro falando bobagem o tempo inteiro. É batata. Se você pensa assim, mais ou menos como a gente, se tem uma noção de mundo mais humanista, progressista, fique sabendo que
se medir pela régua desse governo é muito importante. Bom, eu vou pedir aí para você se inscrever, ativar as notificações, dar seu like, comenta e nos apoia. Se você gosta do nosso canal, se você quer que esse canal independente continue fazendo esses vídeos, continue dialogando assim com você, a gente tem essa conversa diariamente, clica no link da descrição do nosso Apoia-se e nos ajude a sobreviver. Bom, eu vou terminando por aqui. Amanhã tem mais. Um beijo e não passarão!